Jornal da TVC recebe nesta quarta-feira, como parte das entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado Federal, o pastor Simões, que está disputando uma vaga pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Nessa edição, você vai ver também. A reunião que definiu novas estratégias para a continuação das obras que devem melhorar a situação hídrica em todo o estado. 100 milhões de reais foram solicitados ao governo federal para a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. Tem o alerta por conta do alto índice de radiação ultravioleta que deve atingir o Ceará nos próximos dias. Entre os meses de setembro a outubro, o índice de radiação ultravioleta, que vai de 1 a 16, vai chegar a 15 aqui no estado. E os detalhes do trabalho de humanização na área da saúde realizado pela comunidade Quatro Varas no bairro Pirambu. O projeto Quatro Varas estimula a cura das pessoas através da terapia do diálogo. O Jornal da TVC desta quarta-feira, 12 de setembro, está começando. Olá, boa noite. O jornalismo da TVC recebe hoje, como parte das entrevistas ao vivo com os candidatos ao Senado para as eleições de outubro, o pastor Simões, que está disputando uma vaga pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Cada entrevista tem duração de 9 minutos, depois mais 1 minuto para as considerações finais. Boa noite, candidato, seja bem-vindo. Boa noite, Christian. Boa noite, vocês que estão nos escutando. A gente vai começar a contagem do tempo agora. Candidato, o senhor é cristão, é pastor de igreja. Sim. E a bancada, geralmente bancadas cristãs no Congresso, no Senado, enfrentam muita rejeição. E o senhor vem com ideias muito inovadoras. O senhor é a favor de coisas que geralmente a bancada é totalmente contra. Sim. Como é que o senhor pretende trabalhar essa esfera lá em Brasília, caso seja eleito? Sim. A primeira coisa que a gente precisa definir é que essas pessoas que se arrogam pastores ou a bancada da Bíblia não necessariamente comunicam com os evangélicos. Os evangélicos são um público plural, né? E nós geralmente somos a favor do direito, da justiça, né? Nós temos uma ética a manter e aqueles que estão lá não representam nem o povo evangélico e nem o povo brasileiro, né? Da feita que eles tratam a coisa pública. Como eles gerem a coisa pública é um testemunho muito negativo acerca da fé e da crença pessoal de cada um. O senhor tem um trabalho de socialização entre os jovens aqui, resguardando muito a vida dos jovens de Fortaleza, sim, por exemplo, que é um desafio para qualquer gestor. Enquanto senador, caso eleito, como é que o senhor pretende incentivar um trabalho social nesse campo, trazendo, por exemplo, verbas aqui para o Ceará? Tá. O que a gente precisa entender é que toda essa tragédia que a gente tem de violência no estado do Ceará começa na prevenção. A gente precisa investir em políticas de afirmação, em políticas de prevenção, principalmente aquilo que o cearense tem de mais precioso, que é a vida. Nós precisamos proteger a vida do cearense. Como é que a gente protege? Trazendo recursos e projetos. Na verdade, nós queremos criar um grande plano nacional de prevenção aos homicídios, que caiba nesse plano, desde a urbanização e qualificação dos assentamentos urbanos até a proteção de crianças e adolescentes e pessoas ameaçadas de morte. Isso inclui, por exemplo, projetos e verbas para a educação? Sim. Olha, o Fundeb, por exemplo, ele tem prazo de validade. Essa gestão que está aí de deputados, então é muito importante você lembrar de quem você coloca na Câmara Federal. O Fundeb está com a data vencida, está para vencer. Então, se o Congresso Nacional decidir que não tem mais Fundeb, a educação que nós conhecemos hoje corre um sério risco de não continuidade por conta do recurso. Então, a gente precisa defender o custo aluno, o custo aluno qualidade, o custo de qualificação dos professores. Então, a gente precisa defender a educação, a universalização da educação, principalmente de crianças de 0 a 3 anos. Eu li uma entrevista sua que o senhor se coloca a favor do aborto, por exemplo. Eu queria que o senhor explicasse isso para a gente e como é que o senhor pretende levantar essa bandeira lá no Senado, caso eleito. Olha, o aborto, a gente precisa enfrentá-lo com um problema de saúde pública. Eu sempre coloco um dilema ético. 2 pessoas morrerão. Você pode salvar uma. Qual você salvaria? Essa é a questão. É uma questão ética e uma questão de saúde pública.
a proibição e a criminalização não impede as mulheres de abortar. Então a gente precisa de política pública para que, caso a mulher queira ter a gestação, a continuidade da gestação, ela precisa de amparo, de apoio para que esse bebê possa nascer e dar o seguimento a isso. Mas se ela decidir abortar, ela não precisa ser condenada à morte nem criminalizada por isso. Ela precisa de política pública que garanta. Olha, só para você ter uma ideia, nós tivemos 6.000 adolescentes grávidas ano passado em Fortaleza. Qual é a política municipal que a gente tem de prevenção às gravidezes? O que é que pode ser feito, na sua opinião? Pronto, o que é que a gente pode ser feito? A gente precisa conversar sobre sexualidade sem tabus. Falta informação, então? Não? Falta informação, tem a criança, tem adolescente engravidando. Então, política de prevenção é muito mais barata e mais efetiva do que a gente está discutindo, por exemplo, criminalização do aborto. Por que é que a gente não evita? A prevenção sempre é o melhor e mais barato caminho. Eu vou tomar nota de outra coisa que o senhor falou em entrevista sobre a descriminalização das drogas, bem específica com relação à maconha. O senhor tem um posicionamento bem presente com relação a isso. Sim. A política que a gente tem de segurança pública trata o usuário como criminoso. Esse é um problema de saúde pública. Se a pessoa é usuária de uma substância, como, por exemplo, nós tivemos políticas que demos conta de acabar com o cigarro, o uso de cigarro. Mas nós enfrentamos isso, não prendendo pessoas, a gente enfrentou isso com política pública, nós proibimos propaganda de cigarro e nós oferecemos tratamento pelo SUS para quem queria deixar de fumar o cigarro. Então, não é criminalizando, não é prendendo pessoas que a gente vai dar conta de um problema que é de saúde pública. Então, eu sou a favor da descriminalização imediata da maconha, da legalização do seu uso para fins medicinais, né? E a gente precisa também pensar nos 3 ciclos, da produção, da circulação e da venda dessa substância. Candidato, no seu contato com a juventude, que é muito forte aqui em Fortaleza, quais são os principais anseios que o senhor costuma ouvir e o que é que pode ser feito já de imediato, caso o senhor seja eleito para o Senado lá em Brasília? Sim. A primeira coisa que a gente precisa ver é política de emprego, trabalho e renda para a juventude. De cada 10 jovens no estado do Ceará, 4 estão em busca de emprego. O número de desempregados é maior, mas 4 estão pressionando o sistema em busca de trabalho. Você tem uma ideia do tamanho do nosso desafio? Onde eu moro, que é o Bom Jardim, nós temos 100.000 adolescentes e jovens no Bom Jardim. Desses 100.000, 85.000 vão ficar fora da escola pública, porque a escola pública só atende com 12 escolas, no máximo 15.000, e apenas uma é profissionalizante. Então, nós precisamos ainda discutir o acesso de adolescentes e jovens ao mercado de trabalho, mas principalmente à educação. Então, a gente precisa de uma política que dê conta da permanência do adolescente na escola, para que ele termine o ciclo escolar no tempo certo e assim possa acessar o mercado de trabalho em condições melhores de qualificação. Enquanto cristão, já vi que o senhor tem um posicionamento muito diferenciado. E aí eu quero lhe perguntar, com relação à comunidade LGBT, por exemplo, o que é que o senhor pretende, já que o Ceará tem dados aí alarmantes de crimes por homofobia? Que se o senhor tem alguma proposta nesse sentido? Sim. Olha, nós precisamos, quanto sociedade, fazer um enfrentamento em 2 linhas. O fato das pessoas serem diferentes não precisa a gente olhar para elas com ódio ou querer eliminá-las. Logo, a comunidade LGBT, por ser diferente da heteronormatividade, não quer dizer que ela não seja sujeito de direito. Então, nós precisamos garantir o direito a essa parte da população. O segundo passo que nós precisamos enfrentar é a resposta imediata do Estado aos crimes de ódio. Então, as pessoas estão sendo assassinadas por serem diferentes. Nós precisamos tirar essa mancha perversa do estado do Ceará. E assim, com a política de responsabilização em tempo muito rápido para os crimes de ódio. Isso também pode ser falta de informação, o senhor acredita, em esfera estadual? Sim. Nós proibimos, por exemplo, nas escolas, foi retirado do plano estadual de educação a palavra gênero. Então, nós estamos criando uma geração de adolescentes e de jovens que não discutem as diferenças. Ora, eu não preciso legislar sobre a sexualidade de ninguém. Eu preciso garantir e ampliar direitos para todas as pessoas.
e principalmente para quem é diferente de nós e para quem está na camada mais vulnerável da população. E para os evangélicos, o que o senhor pretende caso seja eleito lá no Senado? Tem alguma proposta específica para os cristãos do Brasil, ou do Ceará, perdão? Olha, os cristãos eles precisam compreender que por eles serem cristãos, eles não são donos do Estado. O Estado precisa ser laico. Nós já tivemos um Estado religioso aqui e foi uma tragédia. Nós perseguimos pessoas de religião diferente. Então, os cristãos, eles não são maiores ou melhores do que nenhuma outra categoria de pessoas. Então, nós precisamos tratar todas as pessoas como sujeitos de direitos. As religiões de matriz africana precisam ter seu direito ao culto respeitado. Assim como os evangélicos têm o seu direito ao culto respeitado, os católicos têm, e assim a gente precisa construir uma grande casa comum, onde as pessoas de matriz de religião e de matriz de fé diferentes possam conviver pacificamente com o amparo do Estado para que elas tenham o seu livre exercício de culto respeitado. Perfeito. Chegou seu 1 minuto para as considerações finais. Fica à vontade. Nossa, muito rápido. Eu queria agradecer o tempo e principalmente quem está nos assistindo, mas queria também fazer um apelo e uma convocação. A política hoje está muito polarizada e muito ódio, muita intolerância sendo proferida de um lado ou de outro. Eu queria convidar você a sentar com o seu vizinho, a discutir ideias, não é? A perceber o que foi colocado e onde o país está foi um projeto. Mas nós podemos interromper esse projeto olhando com mais generosidade para as pessoas. Então, quem tem muita grana nesse país precisa entender que não dá para ser feliz, não dá para ter uma cidade feliz enquanto o outro passa fome. A nossa proposta, o nosso convite, conversemos mais, vamos nos abrir mais, vamos derrubar a altura dos muros para que a gente passe a se olhar. Se a gente passar a se olhar, as diferenças vão ficar menores e a gente pode construir um projeto de nação bom para todas as pessoas, principalmente para as mais vulneráveis. Ok, candidato, muito obrigado pela presença e sucesso na campanha. Obrigado, Christian. Olha, e amanhã, encerrando o ciclo de entrevistas com os candidatos ao Senado, a gente recebe o pastor Pedro Ribeiro, que concorre ao cargo pelo Partido Social Liberal, PSL. No próximo bloco, a gente traz os detalhes da reunião que definiu novas diretrizes para a continuação das obras de transposição do Rio São Francisco. E tem um alerta por conta do alto índice de radiação ultravioleta que deve atingir o Ceará agora, nos próximos dias. O Jornal da TVC volta já. A gente continua falando de eleições 2018. O Tribunal Regional Eleitoral realizou hoje uma demonstração que é para ajudar os eleitores durante o voto no pleito de outubro. O repórter Alisson Oliveira acompanhou. Estamos a pouco menos de um mês para as eleições. Você já sabe como vai aparecer a ordem dos candidatos na urna de votação? O eleitor terá que apertar as teclas 25 vezes para votar em todos os cargos que concorrem nesta eleição. Primeiro, o eleitor vai votar para deputado federal, que são 4 números. Depois, deputado estadual, 5 números. Ele aperta confirma, vai aparecer a foto do candidato. Depois, nós temos 2 vagas para senador. Então, a primeira vaga, 3 números, aperta confirma. Segunda vaga, mais 3 números, aperta confirma. Depois o cargo de governador e, por último, o cargo de presidente. Sempre aparecendo as fotos do candidato. E uma coisa importante que o eleitor deve saber é que para o cargo de senador, que são 2 vagas, é preciso que ele vote em 2 candidatos, não pode ser o mesmo. A dica é digitar os números com bem calma, para não se atrapalhar e evitar errar o voto. Votando devagar, há a possibilidade também de corrigir o voto, caso não tenha confirmado na tecla verde. O eleitor errou, não precisa se preocupar, ele terá todo o tempo necessário para fazer com segurança. Digitou o número errado, não apareceu a foto do candidato, corrige e aperta, digita o número novamente. Pode levar celular para a cabine? Ele pode se identificar até a mesa, até os mesários, ao presidente de mesa. Ele pode usar o nosso e-título, o aplicativo que substitui o documento digital. Mas na cabina de votação, ele não pode fazer uso e nem entrar com o celular. Ele tem que deixar na mesa junto com o presidente, com os mesários. O TRE orienta que é permitido levar um papelzinho com o número de todos os candidatos que você vai votar. Porque como são muitos números, isso vai ajudar muito
muito na hora lá da cabine de votação a votar corretamente. Caso o eleitor verifique algum problema com os dados do candidato ou na própria urna de votação, é preciso informar aos mesários. Bom, é se preparar o quanto antes para quando chegar o dia de votar não ter problema. Voto consciente merece confirma. A situação hídrica está se agravando cada vez mais no Ceará. De acordo com o monitoramento realizado pela COGÉ, apenas 5 dos 155 açudes monitorados estão com volume de água acima dos 90%. Outros 91 estão com menos de 30% da capacidade. O Castanhão, que é o maior reservatório do estado, responsável pelo abastecimento de água da Grande Fortaleza, está com apenas 6,49% de água acumulada. A grande esperança para o fim dos problemas com a seca é a chegada das águas do Rio São Francisco aqui no estado. Uma reunião que aconteceu hoje na sede do governo cearense definiu novas diretrizes e metas para a continuação das obras de transposição. Everton Lucas. 100 milhões de reais. Este é o valor da verba que foi solicitada ao governo federal por representantes do governo do estado para o aceleramento das obras de transposição do Rio São Francisco. A reunião com a equipe técnica determinou um prazo para que as águas abasteçam a região metropolitana de Fortaleza. Isso no âmbito de um programa de remanejamento de recursos que vai priorizar a destinação de orçamento, de financeiro, para ações de obras que possam já oferecer ainda neste ano funcionalidade, possam ter funcionalidade e dessa forma já trazerem benefícios para a população. Este é um recurso complementar para que o andamento das obras seja viabilizado no prazo estipulado. Hoje nós temos 60 milhões para o CAC, dos quais esse mês eu tive a informação pelo secretário Teixeira, que esse mês vai dar uma medição aproximadamente 40 milhões, certo? Nós já temos recurso para pagar esses 40 milhões e estamos deixando aí mais 100 milhões, né? Essa expectativa de 100 milhões, para que realmente a gente conclua e permita a água chegar no Rio Salgado, que consequentemente ao Castanhão. Com a conclusão das obras da transposição do Rio São Francisco, que tem cerca de 145 quilômetros de extensão, as regiões do Cariri, Vale do Jaguaribe e região metropolitana de Fortaleza serão beneficiadas. É um esforço extra que está sendo feito pelo governo federal, em parceria com o governo do estado, para que a gente possa receber a água do São Francisco e fazer com que ela chegue ao Castanhão de forma mais rápida e ainda este ano a gente possa ter aqui a região metropolitana de Fortaleza recebendo as águas da transposição do São Francisco. Então, para nós, a liberação dos recursos é muito importante, é fundamental. Não choveu em nenhuma cidade cearense nas últimas 24 horas e a previsão é de tempo seco nos próximos dias. De acordo com a FUNSEMI, a temperatura pode chegar aos 33 graus. Sem nuvens sobre o estado, os índices de radiação ultravioleta devem chegar ao nível máximo até o fim desta semana. Por isso é preciso redobrar a atenção durante a exposição ao sol agora, nos próximos dias. Às vezes parece que tem um sol para cada habitante cearense. A alta intensidade e o forte calor fazem o pedestre procurar qualquer sombra. Na espera do ônibus, vale até a sombra do poste. Eu vim pela sombra, vou caminhar dentro da sombra também. Porque o sol é muito intenso aqui na nossa cidade e a gente que tem a pele assim um pouquinho mais clara tem que se proteger. Mas só a sombra não é suficiente. Eu tenho um protetor solar aqui, eu sempre ando protetor solar na minha bolsa, eu fico passando e tal. Porque é questão de cuidados também, né? Às vezes eu passo protetor solar na pele, assim, principalmente no rosto, quando eu saio assim na rua. Mas nem todo dia, porque às vezes eu esqueço mesmo. Para quem trabalha exposto, então? É protetor solar e a camisa manga comprida. A maioria parece que sabe dos riscos, mas ainda tem aqueles que acham bobagem usar protetor solar. O sol é bom, faz bem à saúde. Mesmo nesse horário? Acostumado a fazer caminhada, enfrentar o dia a dia, né? Olha, mas quem está pensando em realmente ficar debaixo desse sol nessa época do ano, é bom repensar essa ideia e pegar uma sombra como essa. Isso porque durante os meses de setembro e outubro, o índice de radiação ultravioleta, que vai de 1 a 16, vai chegar a 15 aqui no estado. E isso representa um grave risco à saúde. Esse período é bem crítico da radiação ultravioleta
e acontece devido às estações do ano, né? Mas o Ceará, sempre muito próximo do Equador, apresenta níveis elevados de radiação ultravioleta. É verdade que no início da manhã e no final da tarde, essa radiação é mais amena, mas na média, a radiação ultravioleta no Ceará não fica menor do que 10. Segundo especialistas, a partir do nível 11, o dano à saúde é extremo. E essa medição não significa que haja diferença perceptível à sensibilidade humana. A radiação ultravioleta que vem do Sol não é sentida diretamente pela nossa pele, por exemplo, a não ser um efeito cumulativo ao longo dos anos que pode levar a um câncer de pele. Por isso é importante o uso de proteção, especialmente em alguns grupos mais vulneráveis. Pessoas de pele mais clara têm um risco aumentado. Pessoas que normalmente trabalham ao ar livre têm que passar filtro solar meia hora antes da exposição e reaplicar se permanecerem por mais de 3 horas direto expostas ao ar livre. Pessoas assim antes de praia, piscina, de caminhadas ao ar livre, têm que também passar o filtro solar. Então é um cuidado que tem que ser redobrado, porque a prevenção é o mais importante para evitar maiores tipos de problemas relacionados a câncer de pele. A seguir tem os detalhes do mês Geek da Rede Cuca, que está acontecendo nos 3 equipamentos aqui na capital. E você vai conhecer o trabalho de humanização na área da saúde desenvolvido pelo projeto 4 Varas, no bairro Pirambu. É daqui a pouco. Os 3 equipamentos da Rede Cuca em Fortaleza estão recebendo as ações do mês Geek, evento que promove a inclusão dos jovens nas áreas tecnológica, científica e cultural. Do futebol ao simulador de guerra. No mundo do videogame, você pode fazer gol como um atacante ou defender o país numa área virtual de conflito. René preferiu vestir a camisa do ídolo Messi por alguns instantes. Pelo fato de eu, da minha infância, não ter tido muito contato com esse videogame, essas coisas, aí hoje deu vontade e vim. Essa é a Arena Game, uma das atividades do Mês Geek, evento que reúne tecnologia e cultura com programação simultânea nas 3 sedes da Rede Cuca em Fortaleza, Mondubim, Barra do Ceará e Janguruçu. Bom, o objetivo é disseminar, apoiar e fortalecer ainda mais a cultura geek, a cultura do K-pop, que ela é tão forte nos países da Ásia, no Japão principalmente, que é uma realidade muito forte aqui em Fortaleza e principalmente na Rede Cuca. As atividades são abertas ao público, é só chegar e participar. Breno estava no intervalo da aula de teatro. Quando viu o videogame dando sopa, assumiu logo o controle. Além de ser momento de lazer, também é uma coisa que eu trabalho. Eu faço alguns jogos, eu já fiz alguns cursos pequenos, né? Pela prefeitura mesmo. A programação é bem diversificada. Tem exposições, maratonas de filmes, games, palestras, oficinas e rodas de conversas. O ponto alto desse mês dedicado à cultura geek será o Festival Geek, que vai acontecer no dia 22 de setembro, aqui no Cuca Mondubim, com apresentações e concursos de K-pop e cosplay. Com fliperamas muito bacana, que é uma disputa grande para a turma brincar aí nos fliperamas. E aí com a apresentação de covers, a inscrição, quem tiver interesse em participar do Festival Geek, você pode até o dia 16 acessar o site da Prefeitura, juventude.fortaleza.ce.gov.br, fazer sua inscrição e dia 22 está aqui participando dessa grande festa. Este aluno do curso de fotografia de moda é apaixonado pela cultura oriental, um dos assuntos do Mês Geek. Ele está se organizando para montar um grupo de dança e concorrer no concurso de K-pop. A expectativa está grande, nervosismo também, né? Mas a gente vai dar certo e se Deus quiser vai ganhar. Vai fazer bonito. Fazer bonito. Você vai conhecer agora o trabalho desenvolvido pelo projeto 4 Varas, que há mais de 30 anos realiza um atendimento diferenciado na área da saúde por meio de terapias alternativas e já se tornou até uma referência internacional pelo Serviço Humanizado de Assistência Social. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom ser recebido assim. A gente já se sente acolhido logo de cara. Melhor ainda, com essa paisagem. Tudo aqui tem essa reconfortante sensação de natureza. Quando você chega aqui, a primeira coisa que você recebe é um abraço. E às vezes é só o que você está precisando. Né?
E quando você expõe aquilo que você sente, você já tirou de dentro de você e já se sente melhor e passa isso para as pessoas do seu convívio. Para onde se olha, tem gente cuidando do outro, conversando, ouvindo, estendendo a mão. E a bolinha do fazer o bem passando de geração em geração. Eu acredito que é uma vocação, é um chamado, né? E se eu não responder, eu não me sinto feliz, realizado. Então, é um chamado que vem de dentro, né? O Dr. Adalberto sempre nos ensina que as nossas feridas se transformam em pérolas, né? Aonde a gente não recebeu, a gente quer dar. E assim lá se vão 31 anos. O projeto 4 Varas, no bairro Pirambu, em Fortaleza, é um exemplo de vida longa e saudável, numa comunidade onde os índices de vulnerabilidade e desequilíbrio social adoeciam a perspectiva das famílias. E a realidade mudou com um remédio forte e sem contraindicações. A gente pode trabalhar com promoção de saúde com os nossos usuários e quem cuida dos outros, cuida de si. E eu estou aqui recebendo essa energia boa. E tudo começou aqui, debaixo da sombra desse cajueiro. Aqui aconteciam os primeiros atendimentos à comunidade. E o fruto que amadureceu aqui trouxe esperança para vidas ameaçadas. Me lembro dos primeiros dias, né? Quem está vivendo uma situação problema, atendia em média de 15 a 20 pessoas por dia. A comunidade foi sabendo que tinha um advogado que estava dando atendimento gratuito no meio deles. E a primeira pergunta é quem está vivendo vai ser o problema. E era um sofrimento muito grande do que eu comecei a ouvir. O método é chamado de terapia comunitária integrativa. Todas as atividades são planejadas para o resgate da autoestima de cada pessoa. Aqui é uma articulação do saber acadêmico com o saber popular, onde a gente junta as forças na promoção da saúde. Aqui ninguém recebe doente, a gente recebe gente sofrida, que tem essa dor da alma e que quando são escutados ou recebem a massagem, permite essa pessoa de recuperar a esperança. Privilégio de quem chega e passa nem que sejam uns minutinhos respirando esse ar. Dá vontade de ficar por aqui mesmo. O projeto 4 Varas funciona na Rua Profeta Isaías, número 456, no bairro Pirambu, em Fortaleza. Quem quiser mais informações, pode acessar o portal 4varas.com.br. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura e amanhã, na primeira edição do Jornal da TVC, às 11h45 da manhã. Uma ótima noite para você.